Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje nós conversaremos sobre o tema A Música e o Cristianismo e a Fé Cristã. Roda a vinheta. Hoje estamos aqui para um bate-papo um pouco diferente. O reverendo Wilson do Amaral está aqui, dando aqui um spoiler do que aconteceu. Spoiler não, né? Como que chama quando tem o que aconteceu atrás da cortina? Esqueci. Falando aqui do que aconteceu. A gente gravou um podcast, né, reverendo? Mas a gente começou a conversar um pouco sobre música e eu quero aproveitar o senhor para falar um pouco sobre esse assunto. A gente conversou com a sua filha, Elisa, que é a musicista aqui da igreja, e queria trocar uma ideia com o senhor um pouco para aproveitar e ter isso registrado aqui, mas de uma maneira um pouco mais informal. Obrigado por participar com a gente. Bom, é um privilégio estar aqui mais uma vez. Agradeço a oportunidade. Reverendo, vamos lá. O senhor ama música, né? Amo, fui formado na música, não é? Mas de forma amadora, não profissional. Tá, entendi. O senhor... Bom, a Elisa, por exemplo, tem formação musical clássica. O senhor não tem uma formação... Musical clássica, não. Uhum. Mas o senhor sempre amou música desde criança. Quais foram as influências musicais do senhor? Bom, começando dos meus pais. O meu pai era um autodidata que aprendeu música sozinho, desenvolveu um método de aprendizado e ele se tornou assim eficiente, eficaz, ao ponto de se tornar um regente de coro. Uhum. Então era um homem que se aplicava bastante às partituras, aprendeu a reger, aprendeu a trabalhar com vozes. E a minha mãe era uma coralista que recebeu várias vezes a atribuição de fazer solos. Então a mamãe era uma pessoa assim muito envolvida com a música, mas era uma cultura musical de ouvir. Sim. O papai trouxe para dentro da nossa casa bastante música americana das décadas de 40, 50, 60, porque havia poucos hinários na língua portuguesa e ele então começou a se envolver com estas músicas, e isso foi trazendo para dentro da nossa casa uma cultura de se ouvir muita música evangélica, orquestrada, cantada, na forma de coral, na forma de conjuntos, e nós trouxemos para dentro de casa toda essa cultura, de maneira que a minha adolescência e mocidade foi basicamente ouvindo música americana. Por incrível que pareça, a Esther, minha esposa, ouvia Roberto Carlos e eu não sabia quem era esse cara, porque eu não acompanhava a Jovem Guarda. A minha cultura musical era exclusivamente música dos hinários que a gente tinha e dos hinários que a gente comprava. Minha irmã, por exemplo, ela fez curso de piano. E ela com o marido compraram muito material americano, tanto partituras, quanto playbacks, quanto corais. Então, Bill Gator, por exemplo, que é um nome que nós estávamos conversando aqui, eu conheço há mais de 30 anos. Né? E vários outros conjuntos musicais. E eu tive, por exemplo, no tempo de Vencedores por Cristo, o privilégio de encontrar um
produtor musical chamado Lou Knowlton, cidadão de 2 metros de altura, comprido e fino, ao contrário do Luiz, que não é comprido e fino, ele é comprido, mas não é fino. Mas o Lou Knowlton participou de um quarteto, de um conjunto masculino de alta configuração americana, chamado The 16 Men, os 16 homens. E eles tiveram um tempo de repertórios belíssimos, de arranjos belíssimos. E a forma como a gente foi introduzido na música lá em casa foi assim. Minha mãe cantava no coral, meu pai regia o coral. Minhas tias de criação cantavam no coral. Terminava o almoço de domingo, nós ficávamos na mesa de almoço, na copa da casa, e na cozinha, que era adjacente, né, o mesmo espaço quase, ficavam as mulheres lavando a louça e enxugando a louça do domingo. Então o papai chegava com os inários e dizia: abra no número tal, abra no número tal. E a gente abria no número tal, ele dava a altura que a gente tinha, o tom no que a piano. gente tinha. Não. Papai só... tinha ouvido absoluto. Legal. Ala do Fá. Ele fazia isso. E para ele bastava. Você ia no piano conferir e era nota. Era nota. Então ele pegava o Fá, Lá, Dó, Fá dele e ele localizava a nota do tenor, a nota do contralto, a nota do baixo, tal, etc. E eles diziam: olha, siga as notas. Então, as mulheres cantavam decor, enquanto lavavam louça, e a gente tinha que acompanhar. Isso foi educando o nosso ouvido para a questão de harmonia. Então, a minha formação musical, ela está muito, muito, muito ligada à questão de harmonia. Se você canta uma melodia para mim, eu tenho a facilidade de cantar uma voz alternativa sem abusar do arranjo que a música tem. Então, tem gente que pega uma terça, que é exatamente a variação, né, de tons, e vai seguindo assim como se fosse um trilho de trem. O que o esquerdo faz, o direito faz, só que com uma diferença de terça. Isso não dá certo nos arranjos. Muitas vezes não é possível fazer isso e destoa. E eu aprendi a harmonia. Então, papai me trouxe para o coral, muito jovem. Eu tive a oportunidade de cantar no quarteto da igreja, e isso foi me dando também noção de harmonia. O senhor era o quê? Barítono? Eu fui migrando. O senhor tem uma voz grave, né? No decorrer da vida, eu comecei com o segundo tenor, que era uma voz que eu conseguia suportar. E o segundo tenor faz uma escala assim, muito alta, como se fosse mesmo um tenor. Ele não é tão alto quanto o primeiro tenor, mas ele tem que ir longe, tem que ir bem alto. E na medida que eu caminhava, eu fui migrando, fui ficando com vozes um pouco mais graves. E durante a minha mocidade eu nunca fui baixo, não é? Por conta de que havia baixos que podiam produzir um som melhor, porque tudo era baseado na força da garganta, não é? Não tinha microfone. Então, a partir do uso do microfone é possível a gente fazer algo mais profissional. Agora, essa questão da cultura musical, assim, quem cresce na igreja tem muita facilidade e dá um passo à frente, né, da pessoa que não cresce. Por exemplo, eu tive uma infância, uma adolescência fora da igreja, eu me converti aos 16 anos e eu tive cultura musical leiga e depois eu comecei a fazer aula de violão, fiz
alguns anos de violão clássico e aí se absorve muita coisa. Mas eu tenho a impressão que a criança, que desde pequenininho tá ouvindo na igreja, aprendendo a cantar, e ela cresce, participa do coro infantil, tudo, ela vai percebendo é fácil para ela, por exemplo, afinar a voz, ela percebe que ela tá cantando bonitinho, tá vibrando ali igual com as outras crianças. Então ela cresce nesse ambiente, né? Então, nesse sentido, a igreja é um grande ambiente de formação musical, né? Sim. O senhor... Eu tô perguntando isso porque eu sei que o senhor gosta muito de música e considera a música muito pedagógica para a igreja, né? Ela é porque ela dá para a criança várias coisas. A primeira coisa que é importante enfatizar é que a música dá formação teológica. Sim. Dependendo da música que a gente canta, e ela fornece para a criança a competência da criança entender certas verdades bíblicas. Por exemplo, eu estou insistindo nos cultos da manhã de domingo, que as crianças cantem os livros da Bíblia. Sim, verdade. Meu objetivo é duplo. Que as crianças memorizem a sequência dos livros da Bíblia, mas que os adultos também façam isso. Uhum. Eu estou usando as crianças, usando a musicalidade das crianças para atingir os adultos e fazê-los. Então tem esse aspecto, o aspecto dessa formação. O outro aspecto da música, especialmente quando a gente faz um trabalho maior do que simplesmente cantar, tocar também, é que as crianças aprendem a respeitar umas às outras. Por incrível que pareça, você imagine um coro infantil na igreja, com símbolos, com chocalhos, com outros instrumentos de percussão, com flautinhas, com isso, com aquilo. Elas têm que respeitar a vez. Sim. Elas não podem tocar toda hora. Então elas aprendem a ter uma noção de conjunto. Elas aprendem a ter respeito. A parte delas não é toda hora, é específica. Uhum. É um momento em que ela tem que atuar. Então a música faz isso. A música também apura o ouvido da gente, não é? Mas, sem dúvida, a qualidade da música está na conjugação, especialmente a música cantada, está na conjugação de uma bela melodia com uma bela harmonia. Fala. Não, só ia falar. Essa facilidade que o senhor teve desde pequeno de ver a harmonia da música... É uma coisa que falta para muita gente. Eu mesmo, por exemplo. Se o senhor começar a cantar a melodia da música, eu consigo acompanhar, porque eu percebo que tá igual, né? Quando abrem as vozes, eu me perco. E acho que muita gente se perde porque se torna complexo e parece que você perde a referência que você tinha da melodia, ou mesmo que seja uma voz que não seja a principal, sei lá, o contralto, o tenor, né, o barítono, que seja, quando você começa a ouvir outras vozes, você se perde, né? Isso a Elisa me falou que é treinamento. Isso, né? É treinamento. É treinar o ouvido e saber ouvir e reproduzir, né? Isso. Mas o senhor desde pequeno já aprendeu a fazer isso. Fui treinado nisso. E nunca esqueceu. Não. E é interessante que às vezes a gente consegue ajudar pessoas no processo da harmonia. Uhum. Eu me lembro de certa vez que um dos nossos jovens foi para um acampamento e ficou encantado com o cântico que ele ouviu lá. Uhum. Falei, canta ele para mim. E ele cantou o cântico. Canta outra vez. E na segunda vez eu já saí mais ou menos com ele no violão. E eu fui vendo a sequência de acordes.
Porque há uma coisa que a música é. A música é uma ciência que explora as nossas emoções, mas ao mesmo tempo ela é matemática. Sim. Quer dizer, é uma matemática que emociona. Então, determinados acordes demandam outros. Você fica dependente. É muito difícil encontrar arranjadores que conseguem fazer uma sequência fora dessa lógica, não é? Então, se você tem um determinado acorde, você dá um acorde à sétima, naturalmente você é obrigado a ir para um outro acorde, é automático. Então eu ia assim. Aí passou uma semana ou duas, ele disse assim: eu trouxe um negócio gravado aqui para ouvir, que eu gravei lá no acampamento, eu trouxe. O acompanhamento era exatamente igual. Porque não havia o que mexer, não havia para onde ir para fazer alguma coisa diferente. Né? O que muita gente tenta é um ineditismo, uma criatividade que às vezes não tem propósito. Então a música fica arruinada por causa da tentativa da pessoa fazer um arranjo que não convence. Mas é engraçado, né, reverendo, que eu lembro quando eu fazia curso lá de violão, uma composição muito famosa, o Cânon em Ré, do Pachelbel lá, o tan tanana, nanana, tananana. Eu lembro que ouvia isso, né, a gente tentava tocar, é uma composição difícil de tocar. Sim. E aí, eu me lembro uma vez, quando saiu uma música que estourou no mundo, chamada Despacito. Não sei se você já ouviu. Não. E a estrutura é em Ré, a música, a estrutura é igual praticamente, né? É uma música latina, né, que estourou. E eu vi um professor de música fazendo uma análise e falando, olha, isso sempre vai soar bonito aos ouvidos, ainda que seja enlatado por uma música ruim, por um ritmo ruim, por uma letra, né? Sei lá, sensualizada e tudo mais. Mas há certas estruturas que a gente escuta e fazem sentido. E eu acho que tem a ver com esse aspecto lógico e matemático da música, né? A música é uma ciência que você tem lá. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, você tem a estrutura e tal. E a gente percebe quando tem aquelas notas de tensão, você fala, precisa de ter um descanso, né? A gente pede por isso, né? E na igreja, acho que esse é um ponto importante, a gente precisa ter algo que faça sentido para todos, assim, né? E que seja congregacional, né? Nós temos uma confusão, especialmente a partir da década de 70, aqui no Brasil, com a entrada dos diversos conjuntos inspirados assim em conjuntos como Vencedores por Cristo e outros, que faziam apresentações públicas, não necessariamente participações em cultos. Muitas composições eram convites à conversão. Muitas composições tinham a ver com a reflexão do adorador. Entendi. A letra não era necessariamente congregacional. Não. E os jovens quiseram trazer isso para os seios das igrejas. Então, daí começou a acontecer essa chuva de música gospel que tem cara de show. E a influência dessas músicas é tão forte que as igrejas começaram a pintar as paredes de preto, a colocar holofotes, a colocar uma porção de coisas que fogem absolutamente do propósito de um lugar consagrado para adoração. E é interessante ver
pessoal canta com uma beleza artística maravilhosa. Não é? E isso não é só aqui. É no mundo ocidental inteiro esse fenômeno acontece. Só que leva o povo às lágrimas. Mas isto, aparentemente, não sei o quanto vai para Deus. Eu não posso julgar, porque eu também posso cantar hinos quadradinhos, Claro, e não ir para Deus. Sim. Mas esse fenômeno aconteceu, quer dizer, a igreja passou a integrar aquilo que era do show nos cultos. Isso desculpa, o senhor está dizendo que começou mais na década de 70. Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, tá. Lá nos Estados Unidos, isso rodava já, bastante tempo. A gente vive 150 anos atrás deles, né? Então, já rodava isso com muita frequência. E as canções, por exemplo, que nós trouxemos dos Estados Unidos para cá, na época de Vencedores, eram composições assim, para dentro. Para dentro. A pessoa estava triste. Volte atrás, busque a paz. Não é? Vida tão vazia. Eram coisas que lá já estavam rodando há muito tempo. Aqui eram inéditas. Ninguém fazia isso. E aí a gente foi trazendo gradativamente para dentro da igreja. E hoje, infelizmente, quando os conjuntos de louvor aprendem um cântico novo, eles aprendem dessa forma artística. E eles querem implementar essa forma artística na música da igreja local. Então, é aquilo que a gente estava conversando antes. Você tem uma pessoa idosa da igreja ou de meia idade que foi criada com louvores do cancioneiro, do inário, tá? A gente não canta nada daquilo. Não... E ela vem e fica ouvindo lá, fica de pé meia hora, ouvindo um cântico, às vezes um cântico sem sal, que tem 2, 3, 4 acordes, como você falou. 50 repetições. 50 repetições. E ela disse assim, para que eu vim? Para que eu vim? Eu não adorei a Deus. Né? Então eu venho sempre batendo nessa tecla. Reverendo, uma coisa, o senhor não se o senhor não achar, não tem problema, tá? A pergunta é uma opinião, uma impressão pessoal. O senhor não acha que tem um empobrecimento, não só na igreja, mas assim, geral da música, no sentido de não fazer música de verdade? Sim, por exemplo, tava ouvindo uns tempos atrás um show do Bee Gees, do começo dos anos 80, eu acho. E não tinha o autotune que tem hoje, os sintetizadores, tudo. Então, você tá lá no meio do show, você vê que eles cansaram, que tem um baixo, o dedo esbarrando e sem querer pegando uma nota errada, uma imprecisão na voz. Mas isso não é ruim, porque são pessoas fazendo algo grande, porque a música é uma coisa grande. E aí você vê na igreja que nós temos nosso conjunto de cânticos, né, do louvor local, que é uma bênção, que é maravilhoso e é pro culto. Quando a gente, digamos assim, busca só essa questão artística que o senhor está falando e, digamos, enlata tudo, sintetiza tudo para deixar tudo meio que perfeito, não mata um pouco da beleza do negócio? Tipo assim, eu tenho certeza que os irmãos ensaiam para ficar perfeito o que eles fazem. Mas seres humanos erram. E a igreja não espera que aquilo seja perfeito, que seja um clipe, entendeu? Então eu tô perguntando assim, será que tentar matar a humanidade da música, a voz, aí você coloca aquele negócio tudo sintetizado, quadrado, gravado,
não mata um pouco do negócio? Assim, não sei, é uma pergunta, assim, uma impressão pessoal. Até artistas que você vê no mundo hoje cantando, tá tudo gravado, parece, sabe? Parece que não tem mais aquela entrega sei lá, na hora ali o negócio acontecendo. Você me fez lembrar. Pergunta longa, né? Desculpa aí. Antes de responder a pergunta longa, você me fez lembrar de um quarteto famoso no Brasil, o Longevo, que em determinado momento foi entrevistado. E uma das perguntas foi: vocês sempre cantam ao vivo? Sim, nós sempre cantamos ao vivo, nós cantamos. Mas em todas as situações, vocês usam apenas o playback e cantam em cima? Não. Há lugares onde existe uma dificuldade de nós levarmos os nossos próprios aparelhos. Então a gente depende da aparelhagem que está lá. E o que a gente faz é o seguinte: a gente coloca a gente cantando. E lá na frente, a gente está cantando também, mas os nossos microfones estão desligados. E por que vocês fazem isso? Porque nós não podemos diminuir a qualidade do som que a gente produz. E a gente conhece que aquela região, aquela igreja tem a limitação de equipamentos e a gente não vai produzir o som que normalmente a gente produz. Então a gente vai lá e canta em cima da gente mesmo, mas a gente canta. Quer dizer, chega um momento em que a perfeição musical ela se torna imperativa. É necessário, e hoje você tem ferramentas que afinam a pessoa ao vivo. Eu tive uma experiência interessante esses dias, porque eu peguei lá um vídeo de uma pessoa que diz assim: eu quero apresentar para vocês os cantores da atualidade, só que sem acompanhamento. E aí, então, o cidadão isola o acompanhamento e só põe a voz do cantor. É um horror, é um horror. Entretanto, como a voz passa pelo microfone e vai para um equipamento especializado, aquele equipamento especializado trata de afinar a pessoa, trata de dar à pessoa, porque afinal de contas o público está pagando por um show. E esse show tem que ser impecável. Exato. Não se pode falhar. Não se pode falhar. É inadmissível falhar. Imagine desafinar num show desses. A igreja local, ela tem muitas pessoas que gostam de música, entretanto, são todos voluntários na maioria dos casos. Sim. Eu sonho, não sei se nesta vida ou no céu, mas eu sonho com igrejas musicais. Eu gosto de igrejas que desenvolvem assim, não só o repertório, mas desenvolvem a musicalidade da igreja de uma maneira geral, com orquestração, sabe? Eu sei que a igreja de Vitória, a primeira de Vitória, por exemplo, que foi pastoreada pelo reverendo Hernandes, tem uma pequena orquestra. Outras igrejas têm. Em São Caetano do Sul tem uma pequena orquestra, não é completa, não é como se falássemos de uma filarmônica ou uma sinfônica, mas elas exercem um papel importante. Quando a gente pensa na limitação humana na música, ela pode ser usada para benefício e para malefício. Tem crente que vai dizer assim: nossa, que porcaria que aconteceu aqui. Fulano desafinou, estava tudo desencontrado, não vai edificar. E por outro lado, você vai dizer: nossa, que show, mas isso não edifica. Sim. Então, é como na teologia, a música tem que ser usada com piedade.
Verdade. Com sentimento e não com teatro. Com certeza. A música tem que levar o crente a entrar diante de Deus. Eu já percebi que esse é o efeito que a música provoca em mim. Muitas vezes eu leio a Bíblia e não choro. Sim. Mas se eu canto, eu choro. Ela me leva para o lado emocional e me torna completamente suscetível daquilo que a palavra de Deus está falando comigo. Não é? Eu acho que não tem problema nenhum haver imperfeições. Sim. Mas eu acho que a gente não deve ir para o profissional sem a piedade. A gente precisa da piedade. Então, eventualmente, você não toca tão bem como um profissional, mas se você tem uma vida por trás, um lastro espiritual, uma vida espiritual abundante, e você toca nota assim 6,5, 7, não é? Não toca 10, toca 6,5, 7. Mas se você tem lastro, é preferível do que aquele que toca Com certeza. 10 que não tem vida nenhuma. Com certeza. Então, sabe, somos voluntários, queremos que o culto seja um culto bonito, artístico, mas devemos sim tratar a música com piedade. E aqueles que se propõem a tocar e cantar devem saber como fazer. Agora, a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode melhorar. Você pega, por exemplo, a nossa igreja, que tem os cultos gravados. Eu insisti muitas vezes com os nossos irmãos da mesa, no sentido de que houvesse uma captação do som da congregação. É, verdade. Porque a captação exclusiva dos cantores ofende os ouvidos. Porque eles estão... O que eles estão ouvindo? Eles não estão ouvindo apenas a si mesmos, eles estão ouvindo a eles e a congregação junto. Mas o microfone é impiedoso. Ele pega qualidade e defeito. Ele pega toda e qualquer situação indesejável. Ele pega uma respiração fora de tempo, uma palavra partida no meio, não é? Graça. Na igreja você não ouve por conta do som geral, da congregação, exatamente. de tudo. Então, eu insisti com eles, finalmente eles conseguiram um microfone, não é? Para captar o som da congregação cantando. Porque isso dá corpo à música. E a transmissão não sai aquele impávido colosso. Ao contrário. Verdade. E assim, a transmissão edifica as pessoas que estão fora. É verdade. Faz sentido. Mesmo que tenha erros. Sim, mas eu concordo com o que o senhor falou, mas é exatamente isso. O ponto só é essa busca por perfeição, às vezes pode se tornar um tipo até de idolatria, né? Que a gente pensa mais na beleza só musical. Olha, tem que fazer o melhor possível, mas está inserido dentro do ambiente de culto, né? Então precisa ter esse cuidado. E há igrejas que não têm esses músicos no corpo de membros, de membresia. Então eles importam. Contratam. Eles contratam. E às vezes a pessoa contratada não tem compromisso com o evangelho, tem compromisso com o violão dela, tem compromisso com a capacidade de fazer alguma coisa acontecer. Regentes de coral são contratados. Quer dizer, vira uma indústria, vira uma forma de sobrevivência, e a gente tem que pensar no culto. A gente tem que pensar em melhorar sempre, claro, mas a gente tem também que colocar prioridades, né? Agora, reverendo, para a gente caminhar para o fim aqui, porque esse aqui é para ser um pouco mais curto, né?
Mas eu só queria falar pro senhor... Ele falou que ia gravar 30 minutos, já tem 35. O que o senhor escuta hoje? Ó, eu já falei aqui, quem escuta aí se ofender, né? Peço desculpas, mas já falei de música secular aqui, de Bee Gees, de outras coisas. Eu gosto muito... O senhor tem Spotify? Não. Não. O Spotify faz uma retrospectiva, não sei se você viu, Luiz, do ano, né? E o pessoal posta nas redes sociais, tudo, né? Colocando os 5 artistas que você mais escuta e as músicas que você mais ouviu. E a minha retrospectiva só tinha um cristão que é o Vencedores. Os outros eram Bob Dylan, Johnny Cash, que eu gosto bastante, Guns N' Roses e Journey. É uma banda antiga dos anos 80, não sei se você conhece o Steve Perry. É um cantor... Enfim, eu não sei se nessa época o senhor estava ouvindo... Eu devo ter ouvido falar. Mas então, eu sou um extraterrestre, meu amigo. eu até não coloquei, falei, vai que o pessoal acha ruim, né? Mas, sei lá, fica, como que fala, escandalizado. A gente sempre tem que fazer um filtro sobre, eu acho que o conteúdo das letras das músicas. Tem coisa que não dá pra escutar, seja português, inglês, qualquer língua. Eu acho que o conteúdo é muito importante, né? Mas tem músicas seculares que são boas, assim, de ouvir, né? Sem dúvida. E a minha pergunta é, o que o senhor escuta hoje? O senhor escuta muito quarteto, muita música gospel? Escuta alguma coisa fora do gospel? O que o senhor ouve? Bom, posso responder de outra maneira? Fica à vontade. Eu gosto de fazer experiências vocais. Uhum. Então, por conta disso, eu ouço muita música que tem orquestra e voz. Tá. Ou instrumentação e voz. Especialmente gospel. Especialmente gospel. Eu ouço muito pouca música fora. Uhum. Tem uma época da minha vida que eu apreciava muito música de filme, porque elas são emblemáticas, né? Elas são cheias de ação, elas colocam muita ação nas coisas. Tipo Whitney Houston, por exemplo, ou não? Sim, pode ser. Pode ser. Mas vários compositores dos filmes são monstros da música. E eu gostava de ouvir, na minha época de mocidade, logo no início do casamento, eu tinha bastante envolvimento com esse tipo de música, mas música de fora. Sim, tá. Nunca música brasileira. Era muito pouco. Na minha época de moço tinha os festivais, então as músicas de festivais às vezes eram verdadeiros desastres, né? Não tinham... O senhor não gosta muito de MPB, essas coisas, né? Eu gosto sim, mas eu gosto sempre sob o enfoque da harmonia. Eu me lembro que o João Alexandre, quando constrói a sua musicalidade, ele vai para conjuntos de bossa nova, ele vai para conjuntos posteriores à bossa nova, ele vai para conjuntos americanos, para bandas americanas, ele vai para uma porção de lugares para compor a sua musicalidade. E eu tenho uma boa parte desse repertório dele, que ele se inspirava para compor. Né? Um amigo meu acabou me entregando esse material e eu tenho no computador. De vez em quando eu ouço o Pato. O Pato. Eu ouço várias músicas que são daquele tempo, mas para explorar a harmonia. Porque eu presumo que o que eu tenho de música deve ser alguma coisa relevante para ele. Então, ainda que seja arte, sim, eu respeito tudo,
mas eu não a uso para mim. Entendi. Eu sou mais fechadão um pouco. Agora, eu sou perto da minha irmã, perto do meu irmão, que são músicos mais fortes, mais atuantes do que eu, porque eu me dediquei ao pastorado. Uhum. Eu sou nota 3. Eu conheço muito pouco. Eu não ouço música com muita frequência, mas eu gosto de fazer experiências. Como é que esta música sairia? Essa música foi feita para solo. Essa música foi feita para quarteto misto, homens e mulheres. Como é que fica na voz de homem? Entendi. Aí, de vez em quando, eu pego essas músicas e eu vou fazendo desdobramentos de arranjos, mudando as características, procurando acompanhamentos. Então eu sou um pouco velho para mudanças agora. É que o senhor tem uma pegada mais técnica também, né? O senhor gosta de ver a música, a construção musical, a composição e ir a fundo nisso, né? Sim. O senhor, por exemplo, não tem o costume, não sei, de chegar e falar, eu vou ouvir um álbum tal, de vencedores, por exemplo, e vou ficar aqui ouvindo, assim. Não é costume. Pique. Não tem. Não tenho pique. É que o senhor é naturalmente acelerado, né, reverendo, para as coisas. Você acha que eu sou acelerado? Eu acho que o senhor gosta de... Acho que o senhor gosta de entender e fazer. E reproduzir. Né? É diferente, eu acho, a pegada. Não sei. É o que eu percebo. Música, eu acho que o senhor, por gostar muito, o senhor gosta de ouvir e falar, não, eu quero fazer também, né? Aqui na igreja mesmo eu percebo que o senhor sempre está envolvido, né? O que eu acho uma bênção, porque eu acho que é uma função pastoral importante. O senhor, por manjar de música, é muito bom pra gente, né? E o meu conselho para você é que você gaste tempo com isso também. Porque quando você estiver sozinho numa igreja, você pode ter ou não um bom grupo musical. Não é? Para as igrejas que eu fui quando eu comecei, nós tínhamos uma irmãzinha que só tocava 10 hinos na vida inteira dela. E a gente precisava de pelo menos uns 40. Não é? Então eu tive que ir para a luta. Eu tive que mexer com um instrumento que eu não estava habilitado para mexer. E Deus permitiu que eu me sustentasse nisso, né? Tá bom então, reverendo. O senhor tem mais alguma recomendação, alguma coisa que o senhor recomenda o pessoal escutar? Que o senhor acha que é edificante? O senhor citou o Gaither, por exemplo, né? Tem mais alguma coisa que o senhor gosta, assim? Olha, eu gosto muito do coral da Primeira Igreja Batista de Dallas. Primeira Igreja Batista. Vou anotar aqui. Eu acho interessante porque eles pegam cânticos contemporâneos, eles jogam na forma coral, eles fazem tudo com uma beleza muito grande e determinadas músicas eles realmente me tiram do sério, porque eles me levam à adoração. Legal. Eles me levam à adoração. Agora, não tem dúvida que na música secular você vai encontrar algumas joias, não é? Sempre vai encontrar algumas joias, algumas coisas que falam ao seu coração e você acaba bendizendo a Deus por conta daquela inteligência que Deus deu àquelas pessoas, né? Sim. Mas legal, eu anotei aqui Primeira Igreja Batista de Dallas. Agora, tem algumas igrejas no Brasil fazendo isso, né? Por exemplo, eu vi recentemente a Igreja Batista da Penha. Parece que eles têm uma boa orquestra, um coral bom. Você está falando com uma pessoa idosa, né? Não, que... Tem uma orquestra ABBA, parece que é ABBA. Eu não sei, porque eu não fico atrás disso. Entendi. Na verdade, eu estou correndo contra o tempo, porque eu preciso dar conta dos estudos, das pregações... Do boletim. Do boletim,
E eu preciso fazer uma porção de coisas nessa área, então não dá tempo de ficar ouvindo. Sim. Tem outra coisa que me anima bastante. Na internet você encontra diversas compilações de músicas de todas as épocas. Músicas evangélicas, ou instrumentais, ou então com a participação de um ou outro cantor. Eu fico ouvindo. Aquilo, eventualmente, passa no ambiente do escritório, né? Como o senhor é presbiteriano raiz, o senhor conhece coisa de fora, por exemplo, Luiz de Carvalho, Oséias de Paulo, o senhor... Me perguntaram uma dúzia de vezes se eu sou parente do Feliciano Amaral. Vitorino Silva, o senhor conhece? Silva, conheço essas pessoas. Tem uma cantora, Raquel, Raquel, acho que é Raquel que ela chama. Acho que é. Contemporânea, cantou inclusive na Igreja de Pinheiros há uns tempos atrás. Não, então não é que eu não estou pensando, não ela é uma tecladista. Ah, tá. Ela é uma tecladista, eu não sei se é Raquel. Raquel eu não conheço. Né? É bom. E ela é muito piedosa quando canta bem, toca bem. Legal. Então, legal. Eu tenho um álbum, né? Mas tem uma música específica que eu escuto. Eu acho que eu escuto essa música todo dia. Desculpa. De um compositor, eu não sei se ele tá ainda compondo, eu lembro disso de antes, chamado Eduardo Mano. A música é Como Ninguém Me Conheces. Essa música é muito bonita. O senhor conhece, reverendo? Não. É muito assim, bonita. Não. Se o senhor ouvir, depois eu vou passar aqui o link pro senhor. É muito bonito. Vale muito a pena. Essa é uma música que me emociona. Ele é cristão? Sim. É um álbum chamado... Eu acho que o álbum é Velhas Verdades. Ele tem um cantando hino também. Ele é batista, né? Então tem do cantor cristão. Mas essa música é muito bonita. Então, aqui no Brasil, quem desenvolveu a música foram os batistas e os adventistas. É verdade. Né? Os presbiterianos ficaram para trás. Só ficaram pensando em teologia. A gente não desenvolveu tanto, né? Não. É verdade. Só que os presbiterianos esquecem que a formação teológica de uma pessoa passa pela música. O reverendo Ageu sabe disso. É verdade. Sabe mesmo. A gente tinha que escolher os hinos lá para cantar. É isso aí. Reverendo, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado você que ficou até aqui. É uma alegria ter o reverendo Wilson falando um pouco sobre música, mesmo que seja de uma maneira mais descontraída, sempre é um privilégio pra gente. E se você ficou até aqui, eu peço que você se inscreva aqui, ative o sininho de notificação no Spotify, se inscreva no canal do YouTube da IPJ, no Instagram, se inscreva aí também no Laboratório Teológico do reverendo Wilson, né, que tem sempre as pregações. Tá meio parado nesse momento, porque eu não estou produzindo vídeo específico para ele. Coisa de música, coisa musical, o senhor não pretende produzir, falar, cantar, ou pretende? Olha, eu tenho inúmeras experiências, mas no meu computador. Legal. Só. Então, reverendo, é bom colocar para rodar isso aí. De vez em quando eu coloco para alguém, a pessoa diz assim, bonito. E mais nada. Então, eu não sei que fim dá. Mas como um amigo meu, ele cuidava de gente idosa. Uhum. E foi interessante a experiência dele. Ele chegou para a pessoa disse assim, mas eu tenho tanta saudade do hino tal. Ele não teve dúvida, foi lá, gravou, cantando, entregou para a pessoa. Ai, pastor, quem é que está cantando aqui? Sou eu. Ai, que maravilha! Então eu fico pensando nessas coisas. Legal. Que um dia eu vou fazer isso. Legal, reverendo. Você tem saudade de algum hino? Tenho. Então eu vou cantar para você. Mas grave e põe na internet, reverendo. Vale a pena. Tem coragem. Não, vai ter sim. Não tem coragem. Reverendo, obrigado. Deus abençoe. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nas mídias e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Deus abençoe.